Oiê, voltei. Gente, hoje nós vamos conversar sobre A Palavra que Resta, romance de Stênio Gardel. Aqui diz que esse romance foi o seu primeiro romance e foi escrito durante o ateliê de narrativas ministrado por ninguém menos que Socorro Arcioli. Isso aqui ser resultado de um ateliê de narrativas, querido. Tô ansioso para ler as próximas coisas que você vai escrever, tá bom, anjo? Antes de qualquer coisa, agora que eu tô aqui frequente, vamos usar o ritual padrão que a galera usa no YouTube, que eu já tinha até me esquecido. Eu entro aqui conversando como se a gente fosse amigo de infância e não peço o que eu preciso pedir por obrigação. Dá um like no vídeo se você curtiu o conteúdo. Compartilhar também esse conteúdo com outras pessoas, caso você ache que vale a pena ou que alguém vá gostar desse material. E... já me molhei. Fazer o vídeo inteiro com o mamilo estralado no algodão aqui. E se inscreve caso você não seja inscrito. Marca aí o sininho pra mim, pra receber notificações quando vier vídeo novo. Porque aparentemente a galera chegou esse momento, hein? Vem aí. Consistência, eu quis dizer, vem aí. Na verdade já veio, né? Tá aqui, ó. O fato desse vídeo tá sendo lançado não é consistência, o que é? E eu preciso ficar me controlando pra não ficar baixando, ó, porque pra conversar assim, ó, com vocês, entendeu? Mas é o seguinte, vamos conversar então sobre A Palavra que Resta, de Stênio Gardel, que é o quê? Um romance de um casal LGBTQIAPN+, essa sigla cada vez mais longa. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer um resumo de uma sigla. Como diz Suzana Vieira, estamos crescendo, estamos vencendo. O ponto aqui, o que mais me incomodou nessa história, já vou começar com isso, porque depois a gente conversa sobre coisas legais que aconteceram e percepções interessantes que eu tive durante a leitura. O que me pega aqui é derivado, uma sensação, um sentimento derivado de um meme que eu vi esses tempos. A pessoa que escrevia, né, o tweet estava dizendo que estava cansada de casais LGBTs que eram sofredores, casais que tinham dificuldade de ficar juntos, onde um não se assume, enfim. Que ela queria gays trambiqueiras, gays malvadas, que empinassem motos, fizessem racha, coisas desse tipo. E eu li isso aqui, e na verdade quando eu li esse tweet e depois eu fiquei assistindo outras coisas, vendo, lendo e tal, isso me pegou, porque eu comecei a perceber exatamente isso. Eu entendo. Vamos começar relembrando aqui só um negócio. Não sei se vocês perceberam, né? Mas esse que vos fala é um belo de um boiola. Eu entendo a questão de... É porque na escrita, nas obras tal, a gente sempre tem um toque da realidade que a gente traz, serve como uma crítica, serve como... Eu entendo esse ponto. Não é pra mim que você tem que dizer isso, tá? O meu ponto é, às vezes a leitura, principalmente pra gente que é CLT, é salariado, que trabalha com umas cadelas velhas, quando você pega um livro pra ler, você quer uma coisa que te tire dessa realidade, que te leve pra um lugar legal, que te leve, enfim, pra esses lugares de relaxamento, de uma reflexão legal, uma fuga da realidade, um escape e tudo mais. Ok, quando você lê uma sinopse aqui, uma orelha, você sabe que é uma história que tem tudo pra ser triste. Mas precisa ser tão triste? Por que a gente faz isso? Não é porque a gente tem essa capacidade de, não sei, esse masoquismo, de certa forma, de querer ficar lendo coisas tão pesadas, histórias tão tristes e tudo mais. Enfim, fiquei pensando sobre isso depois que a leitura acabou. E, na verdade, estou sempre pensando isso quando leio, principalmente histórias, assisto filmes de personagens LGBTQIAPN+. É sempre um sofrimento. E uma coisa que eu sinto falta de verdade é assistir e ler obras de pessoas queers, onde essas pessoas serem queers é apenas um detalhe de sua personalidade e não vai ser o fio condutor de toda a história. Por exemplo, Harry Potter. Se Harry Potter fosse gay, jamais seria, né? A gente sabe que J.K. Rowling, do jeito que a querida se revelou ser uma bela de uma Chernobyl, ela não jamais colocaria. Mas se fosse, tem que achar outro exemplo, né? Isso não vai rolar. Percy Jackson, vamos lá. Percy Jackson era um menino gay que se descobria ser filho de Zeus e aí ele ia atrás de altas aventuras e tudo mais. Se ele fosse um personagem LGBT, essa história provavelmente usaria isso como um fio condutor de toda a narrativa de alguma forma. Nunca é só um detalhe da personalidade, entendeu? E aí quando é assim, porque sempre é assim, é difícil você encontrar exemplos positivos onde esse fio condutor te conduz para um lugar legal. Geralmente ele te conduz para um lugar de sofrimento, de isolamento, de terminar o livro e pensar, eu não sei se eu quero continuar vivendo. É isso, feito esse desabafo. Eu cheguei nesse livro aqui influenciado claramente pelo TikTok, se eu não me engano. Mas eu lembro de ter visto muita gente falando dele no TikTok. E aí quando eu peguei, eu percebi umas coisas e fiquei fazendo umas leituras, enfim, que eu vou comentar aqui com vocês, que é o seguinte. Mas antes foi uma história, né? Porque eu tô seguindo a minha narrativa,
Beijo, galera, até a próxima. Linha narrativa aqui é o seguinte, a gente tem dois personagens, o Raimundo e o Cícero. Eles são um casal, no início do livro, de adolescentes, que se gostam, que ficam, que tem um relacionamentinho ali, coisa de adolescência, bem aquela leveza de relacionamento de adolescente. Fofinho, super identificável, se você é um jovem LGBTQIA+, provavelmente, ou se você já foi, né? No meu caso, eu já fui esse jovem, eu me identifiquei bastante, achei uma dinâmica deles dois muito identificável, de aproveitar todos os momentos pra ficarem junto, de essa coisa de se esconder, essas coisas, sabe? Tipo, achei tudo muito fofinho, assim, e tal. Mas aí tem uma questão, que é aquela clássica questão de uma família preconceituosa, uma família discriminatória, tem todo esse pano de fundo que é um Nordeste, uma região, né, de pessoas muito simples, pessoas muito humildes e de pouco acesso a essa temática. Eu não sei muito bem como descrever essa região, mas, num geral, de pessoas humildes e simples e tal, e que não tem uma didática, não entende muito bem o que é ser uma pessoa LGBTQIA+, e obviamente, sem saber o que é ser essa pessoa, nesse ambiente onde o que domina é essa falta de conhecimento, o que impera é o medo e essa aversão a tudo isso. Então, assim, a família é extremamente odiosa a respeito dessa temática. Só que os garotos se gostam muito, então o Raimundo e o Cícero, eles são muito grudados e eles estão, assim, num auge de desejo um pelo outro, naquele momento de adolescência, de o início de uma vida jovem adulta, onde eles se priorizam em todos os momentos que podem, em todos os planos que fazem. E aí acontece uma situação aqui que é a seguinte, eles chegam a um determinado momento em que eles são descobertos pela família de um deles e essa bomba explode, né, na família. A resposta da família é muito violenta para um deles, principalmente, o Raimundo. Eles decidem fugir juntos. E aí acontece uma das coisas que vai meio que assombrar e acompanhar o Raimundo e formar ele enquanto pessoa, assim, digamos assim, pelo restante de toda a história. E na verdade, no decorrer da história, você vê que isso acompanha ele durante toda a vida. Que é o fato de o Cícero dá pra trás por algum motivo, não vai ao encontro do Raimundo no local onde eles combinaram. O Raimundo fica no vácuo. A única coisa que o Cícero deixa é a carta que ficou com o Raimundo durante toda a vida, sem que ele fizesse a leitura dessa carta ou deixasse alguém lê-la para entender e descobrir o motivo ou o que aconteceu, enfim, para eles não terem conseguido ir, né? E o Cícero ter abandonado esse plano de última hora. Mas aí tem uma outra questão que é muito angustiante nesse rolê todo, é que o Raimundo é uma pessoa analfabeta. E ele permanece analfabeto durante toda a vida. E essa questão do analfabetismo é muito desconfortável porque limita a vida dele de outras várias formas. Para além da carta que ele não consegue ler e passa a vida inteira carregando com ele para todos os lados. E ele tem um desenrolar, o Stênio tem um desenvolver desse personagem que eu achei muito bom, assim. A forma como ele desenvolveu o personagem do Raimundo, apesar do livro ser curtinho, eu achei paciente. Talvez porque ele tenha se debruçado especificamente nesse personagem, né? Então ele conseguiu, pra mim, dar detalhes o suficiente pra que você consiga entender a pessoa que esse cara se tornou. E de certa forma se justifica a pessoa péssima que ele se tornou em boa parte da vida dele. Então ele segue, após essa rejeição, ele segue com esse plano de abandonar a casa dele. Na verdade ele não tem muita opção, a resposta da família foi tão injusta, tão cruel, assim, que não existia possibilidade dele ficar naquele ambiente, vivendo de uma forma saudável, digamos assim, com aquelas pessoas. Então ele segue com o seu plano de fugir de lá e viver a vida dele por conta própria, mas ele entra num estado de apatia, assim, no que diz respeito às relações e no que diz respeito a imaginar ou planejar coisas boas e legais e se desenvolver como pessoa para conseguir ter um futuro melhor, mais tranquilo, enfim, ele meio que se abandona de certa forma e vai sobrevivendo da forma mais crua, mais básica, mais chucra que ele consegue, assim, sabe? Tem empregos muito difíceis, de muito esforço físico, ele tem essa questão do analfabetismo que ele não resolve isso até chegar nesse final da vida, né, que aqui a gente já conhece o personagem com o passado dos seus 70 anos ou algo nesse sentido. E aliás, quando a gente conhece ele, a gente descobre que nessa idade é que ele está buscando se alfabetizar e mesmo já conseguindo ler frases, palavras e tudo mais, ele ainda está evitando aquela carta depois de todo esse tempo. Eu fiquei com a sensação de que a carta aqui tem um papel de ser uma metáfora muito interessante sobre esse
conhecimento do Raimundo, sabe? Essa questão de, junto com esse analfabetismo, essa carta ser uma metáfora de ele ter se abandonado, ou abandonado a possibilidade de se desenvolver, de se conhecer como homem gay. Ele sabe que ele é, mas ele rejeita isso com todas as forças, e ele tem uma resposta que, assim, não é difícil a gente ver por aí, nessa dinâmica de homens que recusam a sua sexualidade, que é essa resposta violenta contra outras pessoas homossexuais, outras pessoas LGBTQIA+, que, diferente dele, aceitaram essa condição, assumiram todos os BOs de serem quem são e foram viver suas vidas, dando a cara a tapa para qualquer situação difícil que possa vir por causa da ignorância das pessoas a respeito desse tema. Ele se acovarda diante dessa situação, então ele recusa essa sexualidade, e ele se torna essa pessoa hostil, violenta de certa forma. De certa forma não, de uma forma muito literal aqui, porque tem uma cena extremamente gráfica, violenta aqui, em que ele conhece uma personagem que depois se torna a melhor amiga dele, e que o primeiro contato com ela é de uma violência tão absurda e tão possível, quando a gente sabe que nesse personagem do Raimundo existe uma semelhança muito grande com homens que replicam essa dinâmica de negar sua sexualidade e que respondem de forma violenta a isso, e com essa resposta de ódio mesmo a outras figuras LGBT, enfim. E essa personagem é uma personagem travesti que acompanha ele depois de um tempo, eles se tornam próximos, então tem toda essa desconstrução também a partir de um certo momento da história, dessa brutalidade no personagem que vai acontecendo, não necessariamente por uma vontade, um desejo dele enquanto pessoa, mas porque as circunstâncias vão empurrando o Raimundo para esse lugar. E ele vai tendo que engolir aos poucos e à força a realidade que ele não pode negar, que ele é um homem gay, e principalmente que negar esse fato a respeito dele coloca ele num ambiente de nutrir um ódio, uma raiva por ele mesmo, e que ele termina espelhando de certa forma em outras pessoas e nas pessoas que rodeiam ele, e é um ambiente, é uma dinâmica tão autodestrutiva, sabe? Esse meu ódio é o veneno que eu tomo querendo que o outro morra, sabe? Ou você se aceita, querido, ou você se aceita. E aí, sabe o que é mais interessante, gente? Quando eu olho para a dinâmica de evolução desse personagem mesmo, essa jornada de herói que o Raimundo passa aqui, é uma dinâmica de muita escassez emocional, assim, escassez de afeto, sabe? E é muito triste a forma como esse personagem se desenvolve com essa ausência de afeto, moldando tudo na personalidade dele e em volta dele. E a ausência, ela começa literalmente com a ausência do Cícero nesse encontro em que eles marcaram para fugir e ele não foi. E a partir dali, desde o conhecimento, a ausência do conhecimento molda a vida dele, porque ele não aprendeu a ler, então ele segue uma vida de muita dificuldade por causa disso. A ausência do afeto da família, do amor da família, do apoio dessa família, essa ausência de amor próprio também, que toda essa negação de afeto que foi, né, destinada a ele ajuda de alguma forma, né, coloca esses tijolinhos nessa construção dessa percepção de valor que ele tem sobre ele mesmo, sabe? Então, tipo, ele se tem baixíssima autoestima, sabe? Enfim, a ausência molda tudo aqui, eu senti isso muito forte na construção do personagem, na construção da vida dele, sabe? E isso coloca ele numa posição de ter construído uma vida muito triste, sabe? Muito difícil. E em contrapartida, assim, de uma forma irônica e meio cruel, assim, que daí entra todos esses requintes de crueldade da própria vida, né? Aqui a gente percebe também o quanto de coisas, acontecimentos, pessoas, situações se fazem presentes através dessa ausência de afeto. E aí eu tinha lido até esses dias acho que nos livros de Eduardo Wi, uma frase ou uma passagem do livro, se eu não me engano era Quem Matou Meu Pai, em que ele falava sobre, principalmente algumas classes sociais, pessoas que de alguma forma são colocadas em posições marginalizadas pela sociedade, como a vida delas de certa forma está condenada a ser definida não pelo que elas tiveram, mas pelo que foi negado a elas. De uma certa forma, quando você está nessa posição de marginalidade em que ele vive boa parte da vida dele aqui, ou a vida toda, até se você parar para pensar, tudo foi baseado e ele foi pautado justamente por isso, por aquilo que ele não teve. Então isso é muito
pesado, assim. E aí dá essa sensação estranha, né? Mesmo em momentos em que você vê que ele tá agindo com violência e aparentemente não está numa posição de vítima, tem muita posição de vítima na forma como ele tá respondendo aquilo. Que o ódio que ele tá colocando pra fora, na agressividade e tudo mais, de alguma forma, ele também coloca contra ele o tempo todo. Sério, assim, é uma viagem muito... Dá pra entrar em níveis muito profundos, assim, as camadas de Raimundo aqui nesse livrinho. E aí, mais pro final da história, você vai ter esse momento da leitura da carta, tá? Eu não vou dizer se você vai gostar ou não, mas essa leitura, ela está destinada a acontecer. Mas no final o que eu senti foi o seguinte, foi essa minha metáfora, tá bom? Foi aqui que eu pirei, foi aqui que eu fiquei tipo... Caraca, que brisa, maluco, Stênio! A carta, na minha visão aqui, foi meio que colocada na história quase como uma linha de chegada, no sentido de, no momento em que esse homem ler a carta, independente de quando for, será um momento em que ele tá, de certa forma, fazendo meio que as pazes com ele mesmo, assim, sabe? No sentido de aceitação, no sentido de percepção de valor dele mesmo, se sentir ou estar pronto para ser gostado novamente, sentir digno de ser gostado, sabe? Esse tipo de coisa. Então, quase um nirvana do tipo, você chegou no lugar onde você precisava chegar. Um arco que fecha muito bonitinho, assim. Enfim, a palavra que resta, fiquei digerindo ele algum tempinho depois, fiquei lembrando, pra um livro que sai do TikTok, de referências de TikTok, porque geralmente tem cada bomba, né? Vamos ser bem sinceros aqui, um tesourinho isso aqui, tá bom? Olha que interessante. Isso é a personagem amiga dele o que fala pra ele a respeito dele nunca ler essa carta, ele já sabe ler e ele tá postergando a leitura disso. Ela fala, tu se agarra a um negócio e não quer que ele se acabe. Tu já viu que não tem jeito. A mudança vem. Ou a gente correndo atrás dela, ou ela atropelando a gente com tudo. Sem pedir pra sair do meio. E é bom que venha mesmo, que o fim certo é que é bom. É o fim certo que empurra a gente. Se não fosse a certeza do fim, a gente ia viver igual todo santo dia. Maravilhosa, essa personagem é muito boa, tá, gente? Só aviso isso. Vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês queiram comprar também, pra você se deliciar nessa leitura, ou sofrer horrores, enfim, ficar com raiva do menino Raimundo, boa parte da história. Mas é isso, essa foi a minha experiência, eu espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado também dessa análise, da forma como eu trouxe tudo que eu pensei e senti enquanto tava lendo essa historinha. Deixe seu like, compartilha, se inscreve aí caso você não seja inscrito, e é isso, até a próxima.